Olá, bom dia para você. Meu nome é Helena Ramos e este é o canal Florescendo no Deserto. E nós estamos aqui para compartilhar da preciosa Palavra de Deus. E eu gostaria de falar com você a respeito do novo nascimento. Em João, capítulo 3, está escrito: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar no ventre de sua mãe novamente e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus está falando a respeito do novo nascimento e ele diz que é necessário que nós venhamos a nascer de novo. Sem o novo nascimento, nós não podemos entrar no reino de Deus. Nós não podemos conhecer o reino de Deus. Nós nascemos do nosso nascimento natural, porque aquele que é nascido da carne é carne. Jesus disse, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ao nascermos, o nosso espírito ele está espiritualmente morto. Ele está separado de Deus, porque em Adão todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas o nosso espírito ele precisa ser regenerado, ele precisa ser vivificado. E isso só ocorre através do novo nascimento. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: é necessário que vocês nasçam de novo, que vocês nasçam da água e do Espírito. A água simboliza a palavra de Deus. E a união da palavra de Deus e do Espírito gera um novo nascimento, gera vida. E Jesus, ele é a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 1, no verso de 1 a 5, diz o seguinte: no princípio era aquele que estava com Deus. Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E ele era a luz dos homens. Ele é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus que encarnou e veio ao mundo para nos levar de volta para Deus, para nos levar de volta à vida, para que dentro de nós esse processo de novo nascimento seja feito e o nosso espírito seja vivificado. Aqui está dizendo que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. E por intermédio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito poderia existir. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. E ele está aqui através da sua palavra. E a união da palavra e do Espírito gera vida. O nosso espírito ele é vivificado. Jesus veio ao mundo para nos direcionar, para nos mostrar, para nos levar de volta para Deus, para nos mostrar o caminho. Quando nós ouvimos a Jesus, quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo nos revela Jesus e sua missão de nos conduzir a Deus, de redenção. E aí o nosso espírito, ele inicia o processo de regeneração. E aí então nós nascemos de novo. É um processo que é feito pelo Espírito Santo. A união da palavra e do Espírito gera uma vida dentro de nós, a vida do nosso espírito. O espírito que estava afastado de Deus, separado de Deus, espiritualmente morto, agora ele começa a reviver. Jesus disse: é necessário nascer de novo.
E através do novo nascimento, nós passamos por essa regeneração. O nosso espírito ele é regenerado, recriado, e nós passamos a ser uma nova criatura. Nascemos de novo e agora podemos ser morada de Deus em nosso espírito. Nós agora podemos conhecer o reino de Deus, entrar no reino de Deus, conhecer as coisas de Deus, ter comunhão com Deus, ouvir a Deus e ser ouvido por Ele. E somos nascidos de novo, nascidos de Deus. Jesus disse: aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, há um novo Espírito, um Espírito que escuta a voz do seu Criador, um Espírito que é conduzido por Ele. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito escuta Deus e é conduzido por Ele e é direcionado por Ele. E as coisas espirituais se tornam claras. Nosso espírito recriado, ele pode ouvir a Deus. Ele pode ser conduzido por Deus. Por isso que é necessário nascer de novo. Não é meramente o fato de eu ter uma religião, o fato de conhecer uma religião que me faz ser nascido de novo. Mas como disse Jesus, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da palavra e do Espírito. E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos era um homem instruído na lei, era um homem que conhecia a lei e os profetas, mas Jesus disse: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, é necessário que vocês venham nascer de novo. E ele não compreendeu, porque as coisas de Deus não se compreendem com a nossa mente, com a nossa natureza humana, mas com o nosso espírito recriado. Por isso é necessário que nós venhamos a ouvir a verdade, porque Jesus disse: olha, a verdade liberta, a verdade vai trazer a luz, para que nós não sejamos enganados, para que nós sejamos conduzidos por Deus, guiados por Deus e levados por Ele, e livre para conhecer o reino de Deus. E ninguém nos engana, ninguém nos rouba essa verdade. Então, assim como Jesus falou, é necessário que nós venhamos a nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E Jesus veio para nos levar ao novo nascimento. Através de Jesus, nós ouvimos a palavra, nós conhecemos a Deus, Jesus é a palavra. E nós nascemos de novo, somos novas criaturas, filhos de Deus, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo aqui na terra. E eu desejo que você conheça essa verdade, que você passe por esse processo e que o Espírito Santo te revele a obra maravilhosa da cruz, a obra maravilhosa e a missão de Jesus, e que você seja tremendamente abençoado, que você seja enriquecido por essa palavra. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e nos ajuda para que essa palavra corra e alcance outras pessoas. Fica com Deus e Deus te abençoe.